A palavra mistério significa alguma coisa que não está clara, alguma coisa que precisa ser descoberta. Às vezes a gente escuta essa palavra por aí, numa notícia, um acontecimento misterioso ou um mistério, e a gente fica curioso para saber do que se trata. Mas no caso da fé, a palavra mistério não tem esta mesma compreensão. Mistério não é uma coisa, o mistério de fé não é uma coisa escondida, que fica ali oculta, e que só algumas poucas pessoas muito iluminadas vão saber do que se trata. Às vezes a gente escuta isso em relação à Bíblia. A Bíblia tem uma linguagem muito difícil, só algumas pessoas é que sabem do que ela está falando. A Bíblia é a palavra de Deus, não tem mistério na palavra de Deus, porque é o próprio Deus que se dá a conhecer e que se revela nesta palavra. No mistério de fé, Deus tem um plano, tem um projeto, e nesses dias a liturgia tem nos feito fazer este percurso. Deus, na plenitude dos tempos, realiza a sua obra, e a obra de Deus plena, perfeita, é o nascimento de Jesus Cristo. Jesus é a conclusão daquele projeto de Deus. Mas Deus vai explicando, Ele vai revelando estes acontecimentos à medida do tempo. Portanto, é o próprio Deus que se comunica, é o próprio Deus que se dá a conhecer neste mistério de fé que Ele mesmo vai revelando. A liturgia, na sua sabedoria, ela vai nos fazendo acompanhar esta revelação do mistério de Deus, do advento até o encerramento do tempo litúrgico, no 34º domingo do tempo litúrgico. Cada acontecimento é a comunicação de Deus, é a explicação de Deus, é Deus mesmo se dando a conhecer nesse mistério. Quando a gente não entende a liturgia, a gente começa a inventar. E às vezes pela internet a gente vê muita coisa absurda sobre a liturgia. Nós não precisamos inventar nada. A liturgia já foi pensada para nos ajudar no nosso caminho de fé. A festa que nós celebramos hoje, a festa da Epifania, ela se liga a outros 3 acontecimentos da revelação de Deus. A Epifania, o batismo que nós vamos celebrar na sequência, e depois o Evangelho das bodas de Caná. Nestes 3 momentos, o que nós vemos é a comunicação, a revelação de Deus. O projeto de Deus, que na sua sabedoria vai se realizando, vai acontecendo, vai sendo comunicado à medida que é necessária. Por isso, quando Maria recebe o anúncio do anjo, ali é um momento da comunicação de Deus. Quando este menino nasce em Jerusalém, em Belém, ali se dá este mistério que está realizado na pessoa de Jesus. Mas é preciso que o mundo todo conheça. A festa da Epifania, que nós celebramos hoje, é exatamente isso. Esse Jesus que é reconhecido pelos magos do Oriente. Homens que não faziam parte do povo de Deus. Homens que não conheciam as Escrituras, mas que estavam à espera desta realização da vontade de Deus. Por isso, observavam os sinais. E o sinal da estrela é reconhecido como um sinal de Deus que se faz presente. Como qualquer pessoa, quando se fala de um rei, aonde que foram procurar Jesus? Foram procurar Jesus em Jerusalém? Foram procurar Jesus num palácio? Foram procurar Jesus entre os grandes? Mas o projeto de Deus não é assim. Nós precisamos entender que Deus realiza o seu projeto de uma outra maneira. Não é das coisas grandes, das coisas que aparecem muito, mas é das coisas simples. Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus nasceu num lugar simples. Jesus nasceu na condição humana, na humildade da carne, sem nenhuma coisa que fosse grandiosa,
mas nesta simplicidade. E ali, naquele palácio, eles não encontram Jesus. É preciso aguardar Deus que se revela. É preciso acompanhar a revelação de Deus. É preciso acompanhar o tempo e a vontade de Deus. Isso também nos ensina que nós não precisamos ter pressa das coisas, pressa da revelação de Deus, pressa em descobrir a vontade de Deus, ou mesmo curiosidade sobre o futuro. Tem muita gente que quando chega o final do ano, fica curioso para saber como é que vai ser o ano que vai chegar. Basta viver o ano, basta esperar o tempo de Deus, que as coisas se ajeitam. E se não se ajeitaram ainda, vão se ajeitar no tempo. Se as coisas não estão claras, vão esclarecer-se no tempo. É assim que o tempo vai nos dando este conhecimento. Por isso os magos, nesta sabedoria e nesta paciência, eles ainda esperam a revelação de Deus. E a estrela se coloca no lugar aonde o menino nasceu. Jesus não nasce da vontade humana. Jesus não nasce dos projetos humanos. Jesus não veio para realizar os projetos humanos, muito menos as ideologias de qualquer natureza, e sobretudo e principalmente aquelas ideologias de natureza política. Jesus não é um político, Jesus é um Salvador. Ele nasceu para nos dar a vida eterna. Ele morreu na cruz para consumar o projeto de Deus. Aquilo não foi um projeto humano, um projeto político. Jesus não veio para realizar isso, mas veio para nos salvar. E é por isso que os magos encontram Jesus na simplicidade daquele lugar. Jesus, Maria, sua mãe e José, seu pai. É assim, é um encontro simples com uma família que não tinha nada de extraordinário, mas aonde o extraordinário de Deus realizou a sua vontade. É aí que Deus age, é aí que Deus trabalha, nas coisas simples, que são comuns, que são ordinárias. Deus faz o seu ordinário, a sua grande obra. E desta grandiosidade, os magos têm uma atitude de reverência e adoração. Eles se prostram. Pessoas que vieram de tão longe e ali se prostram, ali adoram o Salvador, na pequenez daquela criança, e oferecem a ele tudo o que traziam, os seus tesouros. Quais tesouros nós temos oferecido a Deus? Quais tesouros nós temos oferecidos a Jesus? Tem muita gente que nesse final de ano ficou rezando para ganhar na Mega Sena, né? Dizendo assim: se eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer isso, vou ajudar fulano, beltrano e ciclano. Não ajuda agora que tem pouco, quando tiver muito vai ajudar menos ainda. Às vezes nós vamos a Jesus, nós vamos a Deus para pedir tesouros, para pedir coisas passageiras, para pedir coisas sem importância, quando na realidade os magos oferecem tudo de si. Este encontro com Jesus é transformador, e não é por acaso que eles não voltam ao palácio, não voltam a Herodes. Herodes tinha medo de Jesus, tinha medo do Salvador, tinha medo do rei, porque temia perder o seu lugar. Jesus não veio para tirar o lugar de ninguém, Jesus não veio para depor nenhum rei, mas ele veio para oferecer a salvação. Os magos voltam por um caminho diferente. Quem se encontra com Jesus não pode fazer o mesmo caminho. E se nós continuamos fazendo o mesmo caminho, é porque nós não nos encontramos com Jesus. Se nós continuamos fazendo no ano novo tudo aquilo que fazíamos no ano que passou, e esperando que Deus faça um milagre para mudar as coisas, nós estamos errados. Porque é o encontro com Jesus que transforma a vida. Transformados, tendo a sua vida transformada por este encontro e gastado todos os seus tesouros, os reis voltam para casa felizes e realizados,
porque se encontraram com Jesus, viram o Salvador, eles experimentaram a obra de salvação de Deus e não precisam de mais confirmação nenhuma. Às vezes nós também temos uma atitude muito de ficar pedindo provas de amor de Deus, né? A gente reza esperando que Deus faça isso e aquilo, e se Deus não faz, Deus não atendeu as minhas preces. A forma de Deus se revelar é uma forma misteriosa, mas é um mistério que quem tem fé é capaz de compreender. Que Deus nos ajude a sempre compreender e a entender a sua passagem, a passagem dele na nossa vida e na nossa história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.